Boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro aqui da série 4.0 em 40, um encontro do dia 27. Hoje eu tenho comigo aqui o senhor Bruno, da Infinity Foundry, vai participar conosco para fazer uma palestra sobre gêmeos digitais. Bruno, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, obrigado, professor, foi bem bacana, obrigado pelo convite aí, para a gente poder mostrar um pouquinho da nossa jornada aí, como a gente tem desbravado esse processo aí dos gêmeos digitais aí dentro da indústria. Eu acho que vai ser legal aí nosso papo aí. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Como o pessoal que já está acostumado a assistir a série sabe, a gente sempre inicia com uma apresentaçãozinha básica da indústria 4.0. Então, nós vamos a ela. Essa é a série 4.0 em 40. Ela é uma iniciativa do Campus Sorocaba, né, do Instituto Federal do Campus Sorocaba e do Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0. Só para a gente passar rapidinho, né, as 4 revoluções industriais. A gente começa no final do século XVIII, com a primeira revolução industrial, ou indústria 1.0, né, com a máquina a vapor. A gente vai no início do século XX, para a indústria 2.0, com as linhas de produção e a eletricidade. A indústria 3.0 no fim dos anos 60, com a eletrônica e a tecnologia de informação. E hoje, no século XXI, a gente está com o que a gente está chamando de indústria 4.0. Se a gente precisasse definir em um termo só, a gente chamaria isso de sistemas cyberfísicos. Só para passar um pouquinho sobre a primeira revolução industrial, o principal nome é James Watt, né? Ele inventa a máquina a vapor, e com isso existe toda uma mecanização, tanto da indústria como da agricultura. Um desenvolvimento muito grande do sistema fabril, com as tecelagens principalmente, né? E a gente para de ter a figura do artesão para ter a figura da indústria. Além da mudança da força motriz, né, que saiu do ser humano e do animal para a máquina a vapor, existe uma mudança na sociedade como um todo. Né? A mecanização da indústria e da agricultura traz algumas mudanças na sociedade do final do século XVIII, não só na indústria, como também nos meios de transporte, navios e trens a vapor, a parte de comunicações, uma série de outras coisas. No fim do século XIX e no início do século XXI, no início do século XX, nós temos a segunda revolução industrial, que é a substituição da energia a vapor pela energia elétrica. E assim como aconteceu na primeira revolução, né, a gente coloca aí Frederick Taylor e Henry Ford como exemplos, que não são a parte da eletricidade, mas sim a mudança de estereótipo da própria indústria. A gente tem uma mudança intrínseca acontecendo dentro da indústria. Uma das maiores mudanças são os transportadores contínuos, né? A linha de produção anda e o operário tem que ficar nela. O filme do Charles Chaplin é perfeito para a gente indicar isso, para a gente ver isso, né, os tempos modernos. E toda essa modificação também cria uma expansão da industrialização. Com o Taylor e com o Ford, a gente tem a mudança no sistema produtivo. E essa revolução da indústria traz uma série de benefícios, né, para a sociedade da sua época. A gente traz, depois da segunda revolução industrial, a gente já traz a terceira, no final dos anos 60 e no início dos anos 70. A gente começa a incluir muito mais a eletrônica e a informática com o início de robotização dentro da indústria. Então a gente traz aí, por exemplo, o PLC da Modicon, que é o controlador lógico programável, e duas gigantes aí do mundo da informática, a Apple e a Microsoft. A automação industrial, né, foi a grande mudança da terceira revolução industrial. Não só fazer, mas fazer melhor e fazer mais rápido. Né? A gente começa a ter sistemas de integração de manufatura e uma série de outras automações do sistema produtivo que não existiam antes ou que eram muito difíceis de serem realizadas porque não eram feitas com eletrônica. Com a parte de tecnologia de informação, nós temos também a parte de controle de produção e também a parte de telecomunicações, televisão, telefonia celular, internet, uma série de coisas que estão permeando a indústria
e que afetam diretamente a sociedade ao redor. A gente tem o desenvolvimento em outras áreas também, puxados pela terceira revolução industrial. Aqui a gente cita algumas: agricultura, transporte, medicina, a própria educação, né, devido à informatização. Na quarta revolução industrial, que é o que nós estamos vivendo agora, ou na indústria 4.0, né, a gente tem o que a gente chama de sistemas cyberfísicos e redes inteligentes incorporadas a essa cadeia de suprimentos para os ambientes da manufatura. Não existe nenhuma tecnologia, não existe uma substituição, né, de força, a gente não incrementou nada que nem ocorreu nas outras três, mas existe uma mudança de como essas tecnologias estavam sendo utilizadas. E, principalmente, existe uma mudança da sociedade, né, que ocorreu nas outras três revoluções industriais, que exige agora da indústria uma consciência ambiental maior, a utilização de fontes renováveis de energia, que se preocupe com cadeia reversa e uma série de outras coisas, por causa da quantidade de recursos que nós temos no nosso planeta. Então, a indústria foi forçada, digamos assim, a se adaptar a essa nova realidade da sociedade. Aqui tem algumas das tecnologias, né, que estão transformando essa produção. A gente vai desde robôs autônomos, simulação, a verticalização, internet das coisas, tanto a normal como a industrial, a cibersegurança, nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada e megadados. E tudo isso permeia, né? Tudo isso está permeando a indústria 4.0. Eu não preciso de todas essas tecnologias, existem algumas aplicações com uma ou com só duas dessas tecnologias, e hoje a gente vai ver uma delas, né, que é o gêmeo digital, que é uma simulação junto com realidade aumentada, mas todas elas estão disponíveis para o pessoal da indústria 4.0. E as aplicações são diversas, né? Hoje nós vamos falar de gêmeo digital, mas nós podemos falar também de rastreabilidade de produção, sistema de visão computacional com os AGVs, por exemplo, para controle de estoque, setup inteligente, integração, manufatura aditiva, todo um sistema de movimentação flexível com robótica, tanto alguns autônomos como outros colaborativos, todo um sistema de integração da cadeia produtiva e a integração desta fábrica com o mercado e com o cliente. Então, as aplicações da indústria são muito vastas do ponto de vista de onde a gente pode aplicar. Uma das coisas mais difíceis da indústria 4.0 é justamente saber o que eu preciso e como, né, que isso vai ser agregado à minha cadeia produtiva. Como a gente não poderia parar de falar, né, como o Instituto Federal ele é uma instituição de ensino, a gente sempre prima pelas características do novo profissional. O que a indústria 4.0 está solicitando dos seus profissionais. Então, além da formação técnica, que essa é a parte base, né, que nunca vai deixar de existir, os profissionais precisam de uma série de qualidades que a gente costuma chamar de soft skills, né, que são ligadas à resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenar suas próprias ações, né, isso tem sido muito comum aqui na pandemia. A gente tem tido muito mais liberdade para trabalhar de casa, muito mais liberdade para trabalhar remoto, porém, continuamos com os prazos para entregar e tudo mais. A inteligência emocional sempre muito importante, né, tomada de decisões, saber negociar e principalmente ser flexível. Eu acho que uma das palavras mais importantes que a gente tem vivido em toda essa crise sanitária é a flexibilidade, é conseguir se adaptar às novas realidades. Tendo dito isso, eu gostaria de trazer de volta aqui o Bruno, né, e pedir para você rapidamente, Bruno, se apresentar, e aí você pode partir para a tua apresentação, por favor. Legal. Bom, gente, obrigado. Bom, essa introdução aí foi perfeita. Inclusive, eu tinha assistido a última apresentação aí do programa e montei alguma coisa meio para a gente conversar um pouquinho em cima dessa introdução, tá? Eu sou o Bruno Eisinger, eu sou founder da Infinity Foundry. A Infinity Foundry é uma startup luso-brasileira, vamos chamar assim, justamente a gente está dos dois lados do oceano ali,
e que nós trabalhamos justamente com a integração dos sistemas e com o que a gente chama de gêmeo digital, num conceito um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado a ver, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês aí do que a gente desenvolve, né? Vamos lá? Eu acho que dá para a gente. Vamos. Você precisa só compartilhar a tua tela? Ok, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. A pergunta mais falada da pandemia. Vocês estão vendo a minha tela? Estou vendo a minha tela. A segunda é: você está mutado? Não, vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, exatamente. Então, vamos lá, tudo certo, Bruno, por favor. Maravilha, gente, vamos lá. Então, a Infinity Foundry, como eu já falei, é uma startup. A gente começou aí há 4 anos e meio nessa jornada, então a gente surfou aí, vem surfando essa onda da indústria 4.0 desde lá do comecinho. E a gente mudou muito o conceito, foi adaptando novos conceitos, foi testando situações novas que a gente entendia que eram interessantes, porque justamente é um processo que é muito novo, é um processo que a gente nunca se deparou com esses tipos de necessidade do mercado, né? Então, e é muito puxado a isso. Eu acredito que as transições ali que a gente viu das indústrias, da primeira, da segunda revolução, da terceira revolução, sempre são puxadas pela necessidade, né? E agora foi uma necessidade de que a gente começou a entender que o mundo é conectado e que a gente também tem que ter sistemas de produção conectado, que a gente tem que ter hipercustomização dos produtos, que o consumidor já não aceita mais comprar o carro como era produzido pelo Henry Ford, então tinha aquela linha de produção, um carro só, o cara quer ter um quer ter diferente do outro. Então, são situações que a gente tem que adaptar o processo produtivo. Só uma introdução aqui do que a gente vou mostrar para vocês um pouco. Então, a minha abordagem vai ser dentro de todo o conceito de que a gente entende que seja um gêmeo digital. Tá? Desde processos que a gente entenda que sejam por equipamentos, até processos manuais, que a gente também consegue chegar nisso. E a gente acabou, já que ultimamente também a gente faz apropriação de buzzwords, né? Então a gente chamou tudo de gêmeo digital para ficar mais fácil no processo. A primeira coisa que eu queria comentar, puxando até o gancho do professor, é sobre esse novo profissional, cara. É um novo profissional que a gente precisa colocar uma série de elementos dentro da cabeça dessa turma que está vindo para trabalhar nesse conceito novo, e elementos que são esses que vêm de vários lugares diferentes. Então, sim, as habilidades de negociação, as habilidades de programação, de você entender outras línguas, né? Porque basicamente hoje, até com a pandemia, acabou até acelerando mais esse processo de que, a gente não fica mais no português só, a gente tem o inglês, a gente tem as línguas de programação, então a gente precisa estar adaptado a esses novos conceitos, né? E uma das áreas que a gente aposta muito, que a gente enxerga com muito bons olhos, é a área de desenvolvimento de jogos, a área do game. Então é um universo que eu vou dizer que ele sempre fica um pouco escanteado também, por ser novo, né? Dentro do processo, e que é um universo completamente diferente para nós, assim, que já somos um pouco mais, já passamos por outros processos, vamos falar que nós somos mais antigos, né? Que traz praticamente uma geometria não euclidiana para o processo, sabe? Que você consegue ter ferramentas completamente diferentes que você não tinha você não tem dentro dos softwares convencionais e coisas do gênero. Além disso, você tem aí, as metodologias ágeis, que hoje fazem com que você trabalhe em pequenos times, né? Os famosos jet skis aí que você tem aí, para usar um termo mais do Google, mais fancy aí. Então, que você tem pequenos times que conseguem trabalhar, se organizar entre si e serem produtivos, né? Para que a gente consiga cada vez mais entregar isso mais rápido e melhor, né? Então, eu acho que a indústria 4.0,
ela é uma revolução que não só ficou dentro da indústria, mas que ela fica muito, ela tem que acontecer primeiro dentro do profissional. O profissional tem que começar a entender que ele desenha um modelo e esse modelo vai servir para lá na frente, então ele tem que pensar que lá na frente, pô, o cara da simulação, como que ele vai processar isso? E geralmente o cara da simulação também não pode ser o cara só da simulação, né, que só sabe fazer ensaios, só sabe fazer o CAI, né, o cara tem que também ter conhecimentos de outras áreas e etc. Então, é uma miscigenação muito grande das competências que vão fazer com que esse novo profissional seja um cara muito mais capacitado, muito mais preparado para lidar com essas situações que mudam o tempo todo, né? Que estão sempre em constante alteração. Não vou perder muito tempo aqui porque eu sou mais leigo aqui do que a turma está assistindo, né? Mas só para ter uma ideia daquela matriz de qualificação, de maturidade das indústrias, né? E muitas indústrias não chegaram nem perto do que é o 4.0 e talvez nem vão chegar. Isso também depende muito da necessidade. Né? Uma coisa que a gente precisa entender é que é a necessidade que vai mover essa situação. Seja uma necessidade porque um cliente te impõe, ou seja uma necessidade que você entenda que a sua empresa, a sua produção precisa, ou seja uma situação que aconteça aí que a tecnologia vai te empurrando. Mas uma hora você vai chegar. Nem que, como o professor disse lá atrás, nem que você tenha algumas dos pilares que você tenha isso mais bem desenvolvido, mas as empresas vão chegar muito nesses processos. Onde a gente entende que um gêmeo digital ele começa? Ele começa na engenharia reversa. Sabe? Para nós é o primeiro ponto. Por quê? A gente precisa, primeiro processo que a gente tem que fazer é digitalizar aquilo que já existe. Né? Então, tudo aquilo que está offline, a gente tem que trazer isso para o online. E o que eu estou dizendo é desde o prédio até o processo. Então, como é que a Infinity pensa o gêmeo digital? Ela pensa num primeiro processo numa engenharia reversa, no que a gente traz todo o processo para o digital. Então, a gente utiliza a tecnologia de laser scan e as ferramentas de CAD, seja para a parte civil, seja para a parte de processo, para que a gente traga todo os assets já existentes numa fábrica, num processo, num produto, para dentro do mundo virtual. E que a gente tenha o processo com o maior nível de acuracidade possível. A gente entende que quanto maior o nível de acuracidade, melhor é o processo lá na frente. Tanto para eu entregar, por exemplo, isso para uma simulação, tanto para eu entregar isso depois para que a gente... E uma simulação, que quando eu digo, não é só uma simulação de eventos discretos, de tempos, etc., mas que a gente também consiga ter uma simulação física, a gente consiga colocar elementos de simulação física para dentro dos conceitos, né? E tudo isso a gente conseguiu encontrar no que para nós é a base fundamental ali, que é o laser scan. A gente geralmente vai às fábricas, escaneia a fábrica inteira, e depois de ter a fábrica escaneada, depois de ter o processo escaneado, é que a gente começa a conversar, porque aí a gente vai avaliar tudo o que está lá dentro. Depois, numa segunda passagem, e aí como eu estou dizendo, são aqueles conceitos que a gente começa a entrar, né? São nas situações onde a gente começa a pensar nas otimizações. A gente só vai conseguir pensar em uma otimização se a gente começar a ter modelos representativos, modelos fiéis, modelos com acurácia. Porque aí sim a gente vai conseguir colocar esses processos todos juntos, conseguir medir, por exemplo, nesse caso, que é uma fábrica, uma montadora de automóveis, que a gente conseguiu medir uma série de interferências que a gente tinha, por exemplo, num desenho dos caras, num desenho 3D, que era o padrão original, com aquilo que a gente escaneou. Então a gente começou a ver que a atualização desses desenhos, a atualização desses modelos, não se dava. Então, a gente não tinha esses processos correntes, né? E aí que a gente começou a entender que, peraí, a gente precisa realmente
agilizar e conectar esses modelos para que a gente facilmente consiga fazer os updates necessários, que a gente consiga analisar esses processos de uma forma muito mais interativa. E, gente, o papo aqui é super aberto, então vamos, se quiser parar, a gente para, bate um papo, conversa. Se estiver falando alguma coisa aqui, a gente vai trocando uma ideia. A otimização de processos também, ela vai, depois que a gente tem um modelo realmente fiel, né, a gente começa a conversar. Vamos conversar agora sobre consumo, vamos conversar sobre comissionamento virtual, sobre como isso vai se dar dentro dos processos, como é que a gente poderia fazer uma otimização desse processo, e aí a gente tem elementos muito mais reais para a gente começar a lidar. É muito engraçado porque muitos dos clientes que a gente faz, a gente não faz uma venda, a gente faz uma evangelização, né? Então, os caras chegam e falam, pô, cara, eu não preciso de um 3D, para que eu quero um 3D? E aí a gente começa a explicar para o cara, pô, peraí, o exemplo que eu mais gosto de dar para a turma é assim, pô, se eu vou fazer uma obra da minha casa, o cara, eu chamo aqui o engenheiro civil, eu chamo o arquiteto, o cara me abre um modelo 2D aqui, eu vou entender, porque eu até conheço um pouco do processo, consigo analisar um desenho. Mas quando você pega, por exemplo, um cara de planejamento, um cara de marketing, um cara de logística, dá um desenho na mão dos caras, vai ser mais complexo. Então, o 3D ele te dá esse universo de você conseguir observar as situações com mais propriedade, e você vai conseguir entender melhor esses processos. Bom, a gente tem o 3D, porque agora vamos fazer o seguinte, não é um 3D estático, vamos dar movimento para esse cara. Então, como é que a gente processa essa situação, né? A gente começa a fazer a conexão desse cara. Então, foi nesse momento da nossa jornada que a gente incluiu aí a turma da gamificação. Porque quando a gente começou a conceber os modelos, conceber ali um conveyor, um robô, um equipamento qualquer ali que a gente tinha, um OEM qualquer que a gente tinha no cliente, aí eu falei, pô, eu tenho um PLC ali, eu tenho um controlador, as informações estão todas ali, e é o controlador que manda a informação ali pro equipamento. Pô, e se eu começar a construir isso já pensando em como ele vai se mover, como eu vou conseguir dar esse dinamismo para ele? E aí que nasceu o nosso gênio digital. A gente trouxe para dentro de casa a turma da gamificação, trouxemos o universo do Unity, né, do Unreal, esses engines de games, e aí a gente começou a fazer um merge entre o processo de CAD convencional e o processo da gamificação. E nesse merge a gente começou a pensar como que os processos se davam, quais eram as situações que eu tinha que fazer movimentação, como que eu tinha que rodar isso, como essa animação se dava. E nesse momento que foi que a gente começou a construir não só a animação, mas o protocolo de comunicação. E como essa comunicação se dá do PLC para o equipamento e do PLC para o modelo, né? E isso é instantâneo, a gente tem aí 10 milissegundos de delay para essa comunicação. Então, esse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês, é lógico que está sem os grippers ali, que a gente não podia mostrar os grippers, mas é para entender um pouquinho de como isso funciona. Então, a gente interliga toda essa comunicação, na verdade, é a mesma comunicação, a gente só entra no IP do PLC, né? E a gente vai em tempo real, começando a trazer todas as informações que são oriundas do equipamento, seja um robô, no caso é um robô aqui, mas a gente passa de novo aqui, mas pode ser um AM, pode ser um conveyor, qualquer situação que a gente possa trazer esse protocolo para dentro do nosso modelo. E aí o protocolo pode ser qualquer um, por isso que a gente disse lá, o profissional ele tem que ser um cara não só do CAD, mas ele tem que pensar também em todos os atuadores, como no comissionamento, como que isso vai se desenvolver,
e de que forma a gente vai poder fazer essa conexão, os protocolos de comunicação e as linguagens de programação para trazer esse processo para dentro do Gêmeo Digital. E aí, como é que você constrói essa situação, né? Então, a gente tem não é um processo muito simples, mas é tranquilo. Então, uma das premissas que a gente vem trabalhando muito forte com os nossos clientes e até dentro dos processos dos grupos de pesquisa que a gente vem trabalhando, junto com a VDI, principalmente com a VDI, que tem sido um bom parceiro nessa jornada, a gente começar a trabalhar protocolos de comunicação padrão. Então, por exemplo, no APC-UA, para que a gente consiga ter esse protocolo de uma forma muito mais padrão, no plug and produce, por exemplo, que a gente consiga montar esse processo dentro dos nossos modelos, né? E isso fica muito mais simples, porque hoje em dia, na minha visão, é um dos problemas do porquê a indústria 4.0 ainda não avançou mais do que, ou não avançou o que deveria, porque a gente tem algumas máquinas que são antigas, que você não tem ainda canais de comunicação corretos, ou você não tem ainda PLCs, que você não tem instalados um PLC, ou seja, são máquinas, equipamentos, processos que precisam passar por um retrofit. Então, são equipamentos que ainda são da segunda ou terceira revolução industrial, que a gente tem que colocar esses caras para trabalhar na quarta, né? Não adianta também só a gente mudar a cabeça, mas a gente tem que também mudar o asset ou a comunicação desse asset, né? Não adianta, por exemplo, eu estou sentado aqui na minha cadeira, confortável aqui, e a minha cadeira está recebendo uma série de informações aqui, se eu estou ansioso, se eu estou agitado, e eu preciso arrumar um jeito de ler essas informações, né? Então, esse é a grande situação que a gente precisa começar. A gente tem lá o processo ali na frente, a gente sabe como trabalhar o dado, né? Tem muitas empresas aí hoje que fazem IoT, Big Data, situações aí que trabalham bem o dado, mas a gente não tem de onde extrair o dado, né? O dado não sai, o dado está preso, ou ele está preso numa rede completamente travada por security ou coisas do gênero, ou você tem uma rede que realmente não se comunica nada com nada, uma rede industrial, né? Então, algumas situações aí que, sei lá, vão ser esperançosos, 5G, falam de muitas outras nuances aí que possam destravar um pouco esse processo, mas eu acho que isso vai passar muito por uma maturidade realmente do IT, das empresas, uma maturidade dos próprios profissionais de entender que tipo de dado é hiper sigiloso ou não, e como é que isso as implicações legais para isso, e aí a gente vai começar a ter equipamentos muito mais conectados e etc. Bom, eu já disse um monte de situações aqui com relação a como a gente faz o gêmeo, etc., né? E retomando um pouquinho, nos requisitos que a gente, as maiores dificuldades que a gente vem encontrando, que na verdade, outra situação que é interessante é que o controlador também tem que estar, os dados têm que estar um pouco mais organizados, né? A gente tem que esse é um trabalho também que é um trabalho árduo, porque muitos aqui vocês conhecem um pouco de programação industrial, sabe que um cara lá vem, faz o programa, faz o comissionamento, depois vem o outro, mexe, aí ninguém pode mexer porque ninguém mais entende esse negócio, então aí fica uma coisa em cima da outra, e aí a gente não consegue organizar. Então, é um processo que a gente vem fazendo nos nossos clientes, de mapeamento dos dados e de organização, quase que uma consultoria, que ninguém me ouça dizer isso, uma startup dizer que faz consultoria é uma coisa meio complexa, mas a gente é obrigado a fazer esse processo por justamente ajudar com que esses dados sejam mais organizados. E o Gêmeo Digital ajuda até nisso, porque a gente começa a saber para que caixinha direciona cada dado, para que caixinha vai cada bit que a gente for encontrar no processo, né? E também essa questão da ligação, né, do plug and produce. Então, a gente tem clientes que trabalham no OPC-UA, um outro trabalha SignAware, um outro manda um arquivo JSON,
o outro por MQTT. Então, a gente foi obrigado a colocar todos esses protocolos dentro da mesma cesta, mas se a gente tivesse realmente protocolos de comunicação padrão, né, e esse é uma cruzada que eu até convido a turma aqui da universidade para a gente encarar junto, né, essa cruzada de começar a tentar padronizar o processo e de entender que o processo, desde o começo, desde lá do CAD, ele tem que partir de uma forma organizada, né, para que a gente consiga chegar lá na frente com maior condição. A Infinity, aí só vou puxar um pouco da sardinha para a gente, nós também temos um conceito de customização. Então, nós entendemos, por exemplo, que hoje um software que você vai comprar, você vai utilizar aí 10% desse software, vai pagar uma fortuna por ele. E nós queremos trazer situações super customizáveis, 100% customizáveis, que a gente possa fazer poucos cliques, né? A gente traga um pouco do conceito aí Google para dentro da indústria, com poucos cliques, que a gente consiga entender aí os processos de forma bem simples. Você vê, a gente tem ali no Gêmeo Digital trabalhando nosso ali, uma aba do lado ali que a gente tem as variáveis, no centro a gente tem um botão de dashboard, que a gente pode entender desde o takt time, unidades produzidas, modelos produzidos, fazer um reverse dessa animação para entender como isso foi para frente, para trás, porque basicamente você faz um recorder de toda essa animação, e os alarmes de erro ali, que a gente vai poder interpretar qualquer erro, clicar ali naquele erro, entender qual é o sensor que está apresentando um problema e rapidamente já chamar a manutenção já sabe onde está o problema, já pode puxar uma linha do tempo ali para ver qual foi o exato momento que aquilo teve um problema, e aí a gente pode navegar por ele como se fosse realmente um jogo. A ideia é justamente essa. E deixar para trás todos os motores de processo, toda a parte de dados, toda a parte de metadados que forem inerentes ao processo, a gente deixar isso para trás, para que, por exemplo, você tenha um ambiente realmente colaborativo, né? Que a gente tenha várias nuances dentro da própria corporação, da própria empresa, que possam trabalhar dentro disso aqui com uma forma muito mais simples, né? Então, é assim que a gente pensa os nossos gêmeos digitais. Então, de uma forma que a gente possa ter um ambiente único, 100% fiel, ali 100% com uma acurácia melhor que a gente possa ter, e que a gente possa trazer todos os profissionais de planejamento, logística, engenharia, manutenção, todos os caras para a mesma panela, e que a gente consiga customizar isso de uma forma que que seja interessante para todos, e que a gente consiga que a empresa, no final do dia, tem que fazer isso dar um saving, isso tem que gerar recurso para a empresa no final do dia. Então, é uma solução que a gente vem aplicando e vem sendo bem sucedido. Cara, e aí, só para a gente ilustrar um pouquinho, para finalizar aqui, para não tomar muito tempo, a gente começou, se a gente tem os dados, se a gente tem os modelos, se a gente tem todo o processo, por que a gente não começa a fazer um treinamento, né? Então, a gente começou a apostar em situações para treinamentos em realidade virtual. Então, treinamentos desde atividades manuais, como vocês estão vendo aqui do lado, aqui uma pintura, a gente está usando aqui um motion capture, vou mostrar ele na frente, para treinamentos pura e simplesmente em realidade virtual. Que a gente consiga rapidamente montar lá o cenário VR ali e ter um treinamento 100% fiel àquela tarefa que o colaborador vai fazer. Que a gente consiga, a gente já tem tudo pronto, né? Já temos todo o CAD pronto, todas as animações prontas. Então a gente depois vamos pegar o que a gente entende como atividade manual e vamos colocar a turma para rodar dentro desses treinamentos, né? E aí, cara, foi aí que a gente começou a entrar num processo que a gente entendeu que eram as análises ergonômicas, que, eu tinha um operador e eu já tinha todo o processo monitorado, por que eu também não monitoro
o colaborador, né? Então, foi aí que a gente entrou nessa linha das análises ergonômicas em tempo real. Então, a gente, basicamente, nesse caso, a gente usa o motion capture, que é esse traje de cinema aí que a gente veste o operador. A gente tem em tempo real aqui do lado esquerdo a norma ergonômica, seja o Rula, Boas, Nioshi, qualquer uma que você for avaliar. E embaixo a gente colocou ali uns sensores de eletromiografia espalhados pelo colaborador para que a gente começasse a entender qual tipo de esforço físico era feito em determinadas atividades. E com isso a gente mapeasse essas atividades, pensando muito na questão do absenteísmo, né? O cara foi jogar bola no sábado, machucou o ombro, chega na segunda-feira, está com um problema, e aí a empresa é penalizada por isso. Então a gente tem as situações de que a gente possa entender qual atividade, e veja, não é uma situação que a gente está penalizando o colaborador, mas você pode fazer um switch, você pode rodar os caras em determinadas atividades que a gente vai entender qual é o esforço físico que é gasto, que é implicado em cada uma das atividades físicas. E uma outra aplicação bacana do Gêmeo Digital é a questão dos virtual assemblies, né? Então, as famosas montagens virtuais, né? Que a gente possa aplicar, por exemplo, numa sala de medidas, né? Hoje, por exemplo, esse caso é um caso bacana da Volkswagen, onde eles tinham que mandar realmente, compravam ali uma peça do Cubic, né? Uma peça para um carro que vai sair, que o pessoal tinha problema, por exemplo, a peça vinha a ferramenta vinha da Coreia, aí chegava aqui, tinha algum probleminha ou outro, tinha que mandar de volta para a Coreia, tinha que fazer todo esse processo, ou tinha que mandar um técnico para lá, é muito complicado, pandemia, não sei o quê, uma série de situações, então a gente montou processos de montagem virtual, onde a gente recebe ali uma malha vinda do fornecedor, e a gente faz toda a montagem, a gente avalia toda essa montagem de forma virtual na nossa sala de medidas virtual. E a gente consegue avaliar, por exemplo, desde de gaps de montagem, como vocês estão vendo aqui, a processos ergonômicos, para ver se a peça está fácil de ser montada, processos, por exemplo, de fixação, se isso está numa fixação, de furo, se estão todos os furos batendo, se estão todos os processos ali encaixados e como a gente pode fazer, inclusive, as instruções de montagem de forma virtual. Então, a gente está usando todas as nossas capacidades, as suas ferramentas para tornar o processo cada vez mais rápido, dinâmico, e que, por exemplo, a ferramenta venha uma vez só da Coreia, não precisa vir, voltar, fazer aprovação, etc. A aprovação virtual já está feita. Provavelmente isso vai ter uma minimização de erros aí gigante nesse processo, né? Então, aí, no caso, por exemplo, a gente vai fazer agora uma montagem, então, um para-choque aí que veio uma malha, nesse caso é uma peça já do cliente, só para a gente poder mostrar aqui para vocês, mas a gente leva em consideração, no caso, todos os pontos RPS, porque ele tem uma ordem de montagem, etc., e aí a gente consegue, de uma forma muito fiel, perceber se a peça realmente está conforme e as peças que agregam, né, as peças que vão montadas também junto, se elas também estão ok dentro do processo. E uma outra aplicação aí, a gente vai só para ilustrar aqui, para a gente sair um pouco fora do processo, se deu na pandemia, quando as empresas todas fecharam, ficaram fechadas no ano passado, ali mais ou menos abril, maio, aí, que a gente começou a aplicar isso para a parte esportiva. Então, a gente pegou o mesmo conceito lá do Gêmeo Digital, que a gente tem, de integração de ambientes, e vamos aplicar isso na parte esportiva, vamos fazer isso na parte esportiva, que a gente possa avaliar atletas de alto rendimento que iam para a Olimpíada, por exemplo, não tinham com quem treinar. A gente desenvolveu aí simulador de luta, usando o mesmo conceito do motion capture, a realidade virtual, ou processos ali do Kinect, para que a gente pudesse integrar situações. Então, veja, o mundo agora é movido à integração. Quanto mais a gente conseguir integrar, quanto mais situações a gente conseguir colocar em conjunto, mais eficiente a gente vai ter a nossa produção, mais eficiente a gente vai ter o nosso atleta, a gente vai ter o nosso colaborador, e pensar
ele não só como um colaborador, como ele posso pensar ele como um atleta, eu posso pensar um atleta como um colaborador e situações desse nível aí que a gente possa perceber. Beleza? Gente, vou abrir para a gente bater um papo aqui. Deixa eu voltar aqui para... aqui. Professor, você está mutado, hein? Bom, é isso aí, voltamos. Temos algumas perguntas aqui, vou mostrá-las aqui. Primeira pergunta de um dos nossos professores, o Dalton. Ele pergunta, na sua experiência, quais são as aplicações práticas dos meios digitais mais utilizadas e o que a indústria tem buscado com isso? Olha, a gente tem tido muita busca para essa questão do monitoramento remoto. As indústrias têm entendido muito que essa situação, muito por conta da pandemia, a gente tem o monitoramento de células robóticas de forma remota. A gente tem tido também a questão de simulação aí de elementos discretos. Então, por exemplo, tempos, velocidades, etc., de linha de produção, para a gente calcular a eficiência. E, para nossa surpresa, as demandas estão vindo muito grandes aí na área ergonômica, na área do operador, né? Então, esse termo que eu já ouvi outro dia num processo da Alemanha que a gente estava participando, que já é a indústria 5.0, que leva em consideração um pouquinho essa questão do operador, da saúde do cara, como é que ele está, a integração desses processos dentro da indústria. Então, a gente já começou a ver bastante casos dessa aplicação aí. O pessoal não deu tempo dele, a gente chega na 4, já estão falando assim. Não, o troço agora vai ser igual ao lançamento de iPhone, cara. Todo mundo vai ter uma. Mal que você comprou lá o outro, já tem 3, 4 na tua frente e vai ser assim. O que acaba sendo um problema, porque assim, quando a gente está pensando no projeto de gêmeo digital, uma pergunta que eu acho interessante a gente colocar, você que tem bastante experiência nisso, isso não é um projeto que eu imagino que aconteça aí em semanas, é um projeto que deve demorar aí alguns meses, até você colocou até umas dificuldades que você tem muitas vezes, de ter os sinais, não é só... O pessoal pensa em gêmeo digital, acha que é o cara programando no computador dele as animaçõezinhas no CAD. Não, exato. Não. O gêmeo digital, ele tem a informação ao vivo, digamos assim, né? Claro que depois você usa esses dados, você pode treinar uma rede neural, você pode fazer uma série de outras coisas, estudos de ergonomia e tudo mais, para, como que eu posso dizer, para melhorar o processo, para otimizar o processo, né? Mas você precisa partir, que você colocou muito bem, você precisa partir de um ponto inicial, que seria uma indústria 3.0 já bem segmentada. Né? Exato. Quão difícil tem sido, porque assim, eu imagino que teve muita gente que deve procurar vocês e você tem que falar para o cara, olha, antes de eu fazer a minha parte, que vai demorar 2, 3 meses para eu montar o teu gêmeo digital, nós precisamos gastar mais 6 meses aqui fazendo update de PLC, fazendo update de processo. Como é que está esse processo de implantação? O quão pronto as indústrias que te procuram estão para implantar o gêmeo digital? Você tem aí, por exemplo, você tem as montadoras geralmente têm uma situação um pouco mais regulada nesse processo, então já tem alguns processos dentro em PLCs, você já tem uma certa organização ali, ou você tem, por exemplo, times que já estão dedicados a isso, mas a gente tem muito engraçado, a gente também tem clientes, por exemplo, que começaram a se lançar agora e já queriam pensar, e já pensam em chegar no gêmeo digital. Então, ele é um cliente que ele parte, por exemplo, de uma simulação. Vamos simular um processo aqui, vamos ensaiar tempos, velocidades, etc., para que, de uma certa forma, ele consiga, pensando já nessa estrutura do gêmeo digital, entender quais áreas são necessárias dele fazer um sensoriamento, quais áreas são necessárias que ele possa ter, por exemplo, uma plataforma IoT, ou um data lake, uma situação que ele possa pensar isso de uma forma mais ordenada. Então, eu digo assim, a gente tem tido casos dos dois extremos.
Então, clientes que já estão muito mais preparados e clientes que pensam já numa situação, ou que isso vem numa demanda de fora, porque geralmente é uma empresa de fora, ou que é uma empresa que realmente tem mudou bem o mindset e quer começar por alguma coisa. Então, a gente tem tido os dois extremos. Mas, cara, é complexo do mesmo jeito, né? É um processo complexo do mesmo jeito, porque a gente está passando, cara, e é super normal, porque a gente está. Isso é super novo, é uma situação que a gente precisa vencer algumas barreiras dentro dessa linha aí para realmente chegar lá na frente, num processo realmente otimizado e conectado. Né? Ou seja, pelo que você está falando, já tem gente nascendo digital, efetivamente Sim. nascendo com o DNA digital. Sim, exatamente. Eu tenho por exemplo, vou testar aqui, a gente tem um exemplo da L'Oréal, uma empresa francesa, que começou num processo realmente que os caras, tudo bem, é uma indústria de consumo, uma indústria que a produção é completamente diferente, uma indústria automotiva, mas são caras que, cara, eles não tinham muitos sensores, então, basicamente, a gente começou com uma simulação lá de eventos discretos, para entender mais ou menos a questão da produção, fizemos uma conta de chegada para tentar chegar num modelo bem aproximado do que eles tinham, e partindo desse modelo, a gente começou a digitalizar, a gente começou a processar essa questão. Mas, assim, o conceito de montar um modelo 100% fiel ao que ele tinha, isso a gente já partiu de cara. Primeira coisa, vamos digitalizar essa bagaça toda aqui, vamos entender o que é essa sua fábrica, o que você já tem, né? Então, porque geralmente tem turma que, é 4.0, vou jogar tudo que a gente tem fora e vamos pôr tudo equipamento novo. Não. Vamos tentar partir para retrofit, para situações que a gente possa entender melhor o nosso parque, como que a gente pode usar aquilo que a gente já tem e verificar o que precisa comprar, né? E verificar o que precisa investir. Falando nessa parte, outra pergunta que o Dalton coloca aqui para nós é onde que você vê mais demanda disso? Logística, produção, segurança e medicina do trabalho, engenharia de produto, qual que é a área que, uma vez que você implante o gêmeo digital, porque ele abrange todas elas, né? Uhum. Mas qual que é a área que mais se beneficia, digamos assim, ou qual que é a área que tem mais projetos para o gêmeo digital? Cara, todas. Você vê... É uma coisa muito, muito maluca, porque, por exemplo, existem situações... Depende... quando a gente trabalha em empresas grandes, por exemplo, automotiva, são várias empresas dentro da mesma empresa, vocês sabem muito bem, né? Então, por exemplo, depende de quem paga, né? Então, planejamento montou uma situação desse processo, então aquilo já é mais voltado para as áreas dele. Mas aí você tem um cara da manutenção que vê, isso aqui é top, né? Isso aqui me ajuda pra caramba. Você tem a área da logística que fala, eu consigo escoar muito melhor o processo. E aí você começa a ter situações que você vai juntando elementos dentro para ir chegando no gêmeo digital. E quando você começa a juntar, você automaticamente já começa a dar um novo mindset para os caras. Os caras falam, peraí, a gente precisa começar a trabalhar de forma mais conjunta, né? De forma que até o budget seja conjunto, né? A gente junta aí budget de determinados departamentos e consegue montar alguma coisa que seja comum para todos e que todos consigam se beneficiar dessas áreas. Mas a gente, por exemplo, tinha um problema muito grande que, engenheiro de produto nunca participava. O cara falava, não tô nem aí com o processo, eu quero o produto saindo lá na frente e eu vou cuidar da minha qualidade assegurada, porque eu tenho fornecedor, eu tenho situações. E aí a gente montou um projeto, a gente está montando um projeto agora com montagem de pneus e fabricação de pneus, né? E a gente tem conseguido juntar esses dois players para verificar como que a cadeia funciona, como o supply chain todo funciona. E aí a gente tem visto que, cara, cada vez mais a reunião lá junta gente diferente, pessoal de outros departamentos, que os caras começam a entender que aquilo vai ser uma situação que vai ser interessante para todo mundo, né? Então, cada reunião semanal que eu faço, aparece mais 3, 4 caras lá. E aí você vai perguntando de quem é outro departamento, o cara se interessou e assim vai. Então, eu acho que essa ótica vai ser muito legal. Maravilha. É interessante a gente ver que, sim, as aplicações do gêmeo digital é uma ferramenta, né?
uma ferramenta que dá trabalho para implantar, né? Precisa de um conhecimento técnico grande, porque você precisa conseguir sensoriar tudo e muitas vezes é o que você falou, para não existir um investimento, principalmente quando a gente fala no Brasil, né? Um investimento grande em maquinário que tem que vir de fora, muito pouca coisa a gente tem no Brasil, infelizmente, principalmente com esse nível de sensoriamento, com esse nível de automação, né? A maioria, infelizmente, ainda tem que vir de fora. Os projetos de retrofit ainda são viáveis, né? E uma vez que isso é implantado, eu achei bem interessante o que você comentou, né? Começa a centelha começa em um departamento. Normalmente, departamentos de produção e manutenção, que são os que mais se matam, né? Que mais sofrem, né? E aí o pessoal vê, já que isso aqui já está aqui, vamos tentar botar. Aí começa a botar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando você vê a fábrica está inteira trabalhando aqui. Uma última questão para a gente encerrar. O Doutor pergunta se vocês já implementaram isso em empresas de porte médio ou só grandes players, né, automotivas, a L'Oréal é uma gigante também. Para a gente saber, para a gente ter mais ou menos uma ideia em que tamanho de empresa o Gêmeos Digital se encaixa. A gente já implementou desde os grandes players a players, eu vou chamar de médio porte, mas geralmente são caras que vêm com alguma determinação de fora. Pelo menos isso tem acontecido muito forte aqui. Salvo algumas situações bem interessantes aqui que a gente está tendo, por exemplo, da construção. São áreas, por exemplo, que os caras estão consumindo cada vez mais tecnologia, situações ali mais integradas, e setores de energia. Então, a gente já fez aí alguns processos, por exemplo, energia eólica, hidrelétricas e etc., que são áreas aí que têm consumido bastante essas situações de integração. Agora, empresas de porte médio, a gente tem conversado com várias, né? E a parte engraçada é que quando a gente realmente faz uma proposta, um projeto, os caras não se assustam tanto. No começo, o cara fala, Gêmeo Digital, nossa, caramba, você é louco. Custar uma fortuna, né? É um software monstruoso. E aí, não, pera lá, isso aqui é 100% customizável. Não, vamos fazer isso aqui legal. E aí a gente começa a entender. Então, a gente já tem algumas empresas de porte menor, porte médio, né, já nacionais, que já vem discutindo, colocando. Óbvio, a gente teve a pandemia aí que arrebentou geral, né? E é um processo que a gente também tem que sempre levar em consideração, né? Mas eu acredito que agora, para o segundo semestre, para o próximo ano, isso vai começar a ganhar cada vez mais corpo. Maravilha. Não, infelizmente é uma conversa que eu acho que se deixasse a gente ficava aqui conversando disso, mas... Já ia buscar uma cerveja lá, velho. A gente ficava falando disso bastante tempo, mas infelizmente eu tento sempre encerrar perto das 9, né, para deixar o pessoal jantar em paz, tanto nós como quem tá nos assistindo. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Ficamos muito honrados com o aceite do teu convite. Você trouxe uma palestra muito interessante, cara, com bastante informação, né? Isso fica gravado, inclusive, para quem quiser rever e para os próximos eventos também sempre vai ter essa lembrança aqui. Depois eu passo para você certinho os links. O que eu gostaria de desejar para você é uma boa semana, um bom resto de semana aí. Obrigado. Né? A você, a todo mundo que está ouvindo a gente. E estamos de portas abertas. O que você precisar do Instituto Federal, estamos por aqui. Com certeza, cara. A recíproca aqui é verdadeira, estou à disposição. Foi muito bacana participar. Eu gosto bastante dessa conversa, justamente porque a gente conversa em várias esferas, né? A gente conversa desde do pessoal aí que está começando na jornada profissional, como que a gente pode, sei lá, dar alguns conceitos novos, a gente pode abrir um pouquinho o mindset dessa turma, até para situações aí de que a gente possa discutir realmente essa situação e essa mudança que, cara, eu imagino que deve ser uma loucura para vocês que estão ali, que lecionam. E cada dia é uma coisa nova, cada dia uma aula tem que ser diferente, então não dá para a gente padronizar isso, que fica complicado. Então, eu estou super à disposição aí do que vocês precisarem, pode contar com a gente aí.
A gente está até abrindo, o Instituto Federal de Sorocaba está abrindo uma pós-graduação em Indústria 4.0 e vai ser um desafio, porque cada semestre a aula vai ter que ser É diferente, uma né? loucura. É uma loucura, é uma loucura. Para a gente se manter atualizado com esse monte de tecnologia que muda semana sim, semana também, né? Vai ser corrida, mas vai ser um belo desafio. É uma coisa É que o mercado gostoso. tem Isso pedido. vicia, isso vicia. Isso vicia. É um jeito novo que vicia. Que nem você comentou, né? O pessoal está indo cada vez mais atrás do gêmeo digital, a gente também está sentindo que o pessoal está vindo e precisando de cursos nessa área para entender o básico. Sim. Principalmente cursos de que a gente coloque novos conceitos para que o pessoal saia um pouco dessa aquela engenharia básica, né? O cara, hoje ele precisa ter elementos, o cara da civil tem que conversar com o cara de processo, tem que conversar com o cara de produto e por aí vai, né? Então a gente precisa ter todas essas disciplinas já mais integradas, etc. Então eu acho que é bem bacana para. E eu acho que a molecada é muito mais aceita muito bem essa situação, né? Então, a parte dos games, etc. Nasceram nessa época. Então, pode socar que a molecada vai para frente. Maravilha, Bruno. Obrigadão, cara. Obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Um abraço e até o próximo encontro da série 4.0 em 40 no final do mês de maio. Valeu, obrigado.